Existe uma história muito conhecida sobre o dia que a verdade e a mentira foram juntas se banhar em um rio. A mentira saiu antes, pegou as roupas da verdade e saiu mundo afora. Já a verdade, quando saiu do rio, viu as roupas da mentira e se recusou a usar, afinal de contas ela era a verdade. E desde então muitas pessoas têm preferido aceitar a mentira com as roupas da verdade do que olhar para a verdade nua e crua. Essa história parece falar diretamente aos nossos tempos, mas antes de falar dos nossos tempos, eu gostaria de lembrar de um dia 7 de Kislev, em que Eliakim, que naquela ocasião já se chamava Joaquim, foi o 18º rei de Judá, ele queimou pergaminhos de Jeremias, em que Jeremias falava do mal que se abateria sobre Jerusalém se não houvesse um arrependimento. E Joaquim desdenhou disso e queimou os pergaminhos. Justo Jerusalém, Ir Shalem, terra da integridade. Então um rei que não tinha integridade, abusando de seu poder, queimou os pergaminhos em que o profeta Jeremias revelava a verdade. Também no dia 7 de Kislev, morreu Herodes. Herodes que perseguiu tantas pessoas que buscavam a Deus, que buscavam a verdade, também em Jerusalém. Que para se redimir, construiu o suntuoso segundo templo. Mas nem por isso deixou de ser o carrasco de tantas pessoas íntegras que buscavam a verdade. Então em 7 de Kislev, é um dia importante para a gente lembrar como às vezes se paga um preço alto quando se defende a verdade. E que nem sempre é interesse do poder revelar a verdade para o mundo. Imagina Galileu, que sabia que o sol não girava em torno da terra e correu o risco de perder a vida por revelar uma verdade tão importante ao mundo. Existe até uma frase que fala que as verdades, assim como toda a grande ideia, primeiramente elas são amplamente combatidas. Depois elas viram motivo de deboche. Até um dia em que elas inevitavelmente acabam sendo aceitas. Isso quanto à verdade, mas e quanto à mentira? A mentira em hebraico é sheker. Sheker. A mentira em hebraico, ela tem duas letras que são conhecidas por parecer, mas não ser. E muitas vezes a mentira justamente, ela parece ser verdade, mas não é. Ela usa as vestes da verdade, mas em essência ela não é. De que letras eu estou falando? Quando eu falo sheker, tem uma letra que chama-se reish. Ela parece com a letra dalet. A letra dalet dentro da árvore da vida conecta a gente com a nossa essência. Conecta quem a gente realmente é com quem a gente realmente pode ser. Isso é a letra dalet. A letra reish parece com a letra dalet, mas não é. Ela, pelo contrário, ela pode nos curvar ao que a gente aparenta ser, mas não ao que a gente é. Ela parece, mas não é. A mesma coisa com a letra Kuf. Kuf, em hebraico, é o nome dessa letra, mas também é o nome do macaco. Um macaco parece um humano, mas não é. Quando um macaco ri, alguém pode até achar que é o riso de uma pessoa, mas não, é um riso de um macaco. E com isso a Kabbalah quer dizer que o riso de uma pessoa, de um humano, é um riso de um sábio, é um riso de alguém que já viveu bastante para poder conectar com o que realmente importa e rir. Rir como um sábio e não como alguém que ri automaticamente como um tolo ou como um kof, como um macaco. Aliás, a letra kof, ela parece com a letra rei, que é uma letra também ligada à recepção, ao sagrado, mas a letra kof não é. Então essa é uma das principais características da mentira.
Eu falei que aquela história em que a verdade e a mentira foram se banhar juntas parece remeter aos dias de hoje. Pois é. A gente está, nos dias de hoje, nos defrontando com fenômenos antigos que ganharam uma nova potência. As tais das fake news e das pós-verdades. As fake news são fake news. Elas parecem news, mas elas são fake. Elas parecem verdade, mas não são. E isso é uma característica para a gente reconhecer a mentira. Ela parece, ela tem características, tem todo jeitão, mas não é verdade. E quanto à pós-verdade, que também pode parecer sem ser, quando a verossimilhança, a parecência, pode ser mais importante ou contar mais do que a verdade em si, mais uma vez tem esse indicativo, essa marca registrada da mentira, para parecer sem ser. Dizem que a pós-verdade é mais ou menos assim: eu estou errado e você está certo, mas eu sou mais alto, eu sou mais forte e eu falo mais alto, por isso eu estou certo e você está errado. Quem berra mais, quem tem mais poder, quem tem mais poder econômico, quem consegue divulgar mais, tem a verdade. Entre aspas, a verdade. É mais verdadeiro do que a própria verdade. Essa é a pós-verdade. Uma forma contemporânea de parecer sem ser. Se parecer sem ser é a marca registrada da mentira, qual que é a marca registrada da verdade? Como é que a gente faz para distinguir? Então a gente aprendeu até aqui como reconhecer a mentira. Ela parece, mas ela não é. Como a risada do macaco que não é a risada do sábio. E como a gente reconhece a verdade? Vamos ver como se fala verdade em hebraico. Se fala emet. Emet é verdade. Emet se escreve com Aleph, a primeira letra do Aleph Beit, do alfabeto hebraico. A letra do meio de Emet é Mem, a letra do meio do alfabeto hebraico. A letra final da palavra Emet é Tav, que é a letra final do alfabeto hebraico. Emet, verdade, tem a primeira letra, a letra do meio e a letra final do alfabeto hebraico. E isso nos ensina como reconhecer a verdade. A verdade, ela não muda com as circunstâncias, com as coisas que são mais ou menos favoráveis. A verdade é igual no começo, no meio e no final. E assim também são as pessoas verdadeiras. No mundo em que verdade, mentira, pós-verdade, fake news e tantos ruídos mais estão tão misturados, tem uma palavra que é muito importante. E essa palavra muito importante pode nos conduzir a um lugar muito importante. Essa palavra importante, ela chama-se intuição. Intuição para a gente conseguir perceber com algo além dos nossos sentidos e da nossa racionalidade o que é verdade ou não. Porque muitas vezes a nossa racionalidade e os nossos sentidos, eles podem ficar embaralhados em meio a tantos ruídos e tanta informação. Mas além da intuição, é muito importante a gente cuidar desse lugar chamado sabedoria. E a sabedoria é quem vai nos ajudar a distinguir sheker, mentira, de emet, verdade.